nós recebemos aqui um advogado especialista no assunto, já esteve conosco em outras oportunidades para comentar a respeito do Fundo Rural, Gustavo Passarelli. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Você acompanhou aqui o posicionamento, as decisões que foram tomadas ontem estão sendo vistas como uma grande vitória, uma vitória importante para a produção rural brasileira, mas algumas situações precisam ser observadas. Quais seriam elas? Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Bom, eu acho que o primeiro ponto que deveria ser anotado com relação a esse julgamento, acho que é muito importante diferenciar a declaração de inconstitucionalidade de um tributo de uma decisão, que foi o caso do Supremo, que reconheceu a imunidade da cobrança. Porque, na verdade, a decisão que o Supremo proferiu em 2017, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança, ainda continua vigente. O Fundo Rural ainda é constitucional. O que se decidiu agora, temos que aguardar o acórdão, mas o que se decidiu agora no Supremo foi que as operações de exportação indireta, que são aquelas em que o produtor vende para trade, que por sua vez exporta ao mercado externo, não podem ser alcançadas pela cobrança do tributo. E não porque o tributo é inconstitucional, mas sim porque há uma regra de imunidade, que está prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece que estas operações de exportação indireta não podem ser objeto de cobrança. Então é importante deixar claro, até que para que o produtor tenha... São muito distintas. São absolutamente distintas, porque nós temos visto muitas declarações a respeito de que o Fundo Rural teria sido declarado inconstitucional e, pelo menos, no meu entendimento, não é isso que acontece. O Fundo Rural continua constitucional. O que acontece é que para estas operações de exportação indireta, há uma regra de imunidade que impede a cobrança desse tributo. Então, acho que esse é o primeiro apontamento que precisa ser feito sobre a decisão de ontem. Sem, obviamente, retirar o ganho da decisão, sem dúvida alguma. Da questão de ontem. Sem dúvida alguma, foi uma decisão muito importante para a classe produtora, já esperada há muito tempo e nada mais do que justa. Então, houve, de fato, uma grande vitória para a classe produtora. Há, entretanto, que se considerar a maneira de se operacionalizar isso daqui para frente. Porque, na verdade, se nós descermos à prática, ao dia a dia do produtor, o que ele terá vai ser uma nota fiscal de compra e venda de produção para uma trade específica. E para que se alcance qualquer direito à restituição ou, eventualmente, compensação com esse passivo de Fundo Rural, vai ser necessário que se comprove, e isso só vai acontecer através da contribuição das trades, que aquela produção específica daquele produtor foi objeto de uma remessa para exportação. Sem essa comprovação, penso eu, a Receita Federal não aceitará eventual compensação. O produtor, Gustavo, precisa fazer, então, uma comprovação. Foi muito bem explicado isso por você agora. Quando ele faz a venda da soja, ele tem a nota e essa nota não discrimina qual vai ser a finalidade da soja que ele vendeu. Quem discrimina se a soja foi para esmagamento interno ou se foi para exportação é a trading para a qual ele comercializou. Exatamente. A destinação do produto, que é objeto de compra e venda entre produção e trade, é a trade que vai dar. E, obviamente, que ela também se utiliza de documentações específicas para comprovar perante os órgãos públicos, sobretudo a Receita Federal e Estadual, que esses produtos são objeto de exportação, para que ela também possa se beneficiar das imunidades decorrentes das operações que ela realiza. Mas é óbvio que há necessidade de o produtor não somente ter a sua nota de compra e venda. É muito importante deixar claro que, no meu entendimento, o produtor simplesmente ter uma nota de compra e venda de soja a uma determinada trade não implica dizer que ele pode chegar na Receita Federal e dizer, olha, eu fiz uma venda aqui de exportação indireta e quero compensar com o meu débito de Fundo Rural. Não entendo que isso seja possível. É necessário que haja uma documentação complementar nesse sentido. Gustavo, aí dentro desse cenário, ali nós vimos as pessoas que estavam falando, os entrevistados, principalmente o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz, falou a respeito de 60% da produção de soja brasileira, né, e 25% da produção de milho. Ele está se referindo ao que é produzido no Brasil e, fatalmente, ele é exportado. Né? Da soja, fica mesmo hoje com uma produção de 123, 125 milhões, deve ser na casa de 60% mesmo. Milho é um pouco mais que 25% que é exportado, mas não necessariamente todos esses 60% da soja, 28, 30% do milho,
ele vai ter esse processo de revisão, porque como que isso impacta em relação àquelas empresas que fizeram os embarques diretos, que fizeram as exportações diretas? Bom, na verdade os embarques diretos, ou seja, as empresas que fazem a exportação direta, elas já têm um tratamento tributário totalmente específico. Grandes grupos. Os grandes grupos já têm o seu tratamento tributário e as operações suas já são isentas automaticamente por força da operação de exportação direta. Na exportação indireta, necessariamente, ainda que o volume de soja seja esse de 60%, mas de repente que o de exportação indireta seja um pouco menor, porque talvez esse percentual de 60% seja da totalidade do soja exportado no país, você vai ter uma porção dessa soja que é exportada indiretamente, que vai ser objeto possivelmente dessa compensação. Mas, repito, dependente desta comprovação com a documentação de trade de que esse produto foi enviado ao exterior. Para que se tenha uma questão para o produtor rural conseguir visualizar o que nós estamos dizendo, você frisou muito bem a questão da imunidade em relação à cobrança do tributo para aquilo que é exportado e explicou a inconstitucionalidade. A questão do Fundo Rural ser constitucional é ponto pacificado na última decisão do Supremo Tribunal Federal, só revertida através de uma decisão política. É isso? Sim, a decisão que foi proferida lá atrás, em 2017, reconhecendo que o Fundo Rural é um tributo que reveste-se de constitucionalidade, ela está pacificada, inclusive todos os tribunais do Brasil vêm reiteradamente já decidindo em atendimento e respeito à repercussão geral que a cobrança é devida. Somente um ato político pode modificar a cobrança desse tributo neste momento. E esta decisão do Supremo é importante por quê? Porque ela serve como uma maneira de limitar a cobrança do Fundo Rural, porque, na verdade, o que nós temos? Se não houvesse essa decisão, toda a produção do produtor rural que vende para trade é tributada pelo Fundo Rural. Agora, parte dessa venda, ou até mesmo toda ela, dependendo da documentação, pode não ter a cobrança do Fundo Rural desde que comprovada a exportação. Então, ou seja, hoje, a partir desta decisão, e obviamente também que se não houver modulação de efeitos, que nós temos que aguardar ainda uma decisão final do Supremo sobre isso, a partir de agora, a venda que o produtor fizer comprovada essa exportação, consequentemente ele não paga o Fundo Rural. Vai ser uma maneira, obviamente, e por isso o ganho, e por isso a importância da decisão, vai ser uma maneira de você diminuir a carga de cobrança do tributo sobre a venda da produção. Passarelli, vou fazer aqui uma questão hipotética, tá? Sobre essa imunidade tributária. Primeiro que o caminho para o produtor rural rever não é tão simples assim. Ele vai ter que pressionar a trade, solicitar documentações, vai ter que contar com o bom humor dos diretores, de quem faz a aquisição, para que passe as informações se a soja foi ou não foi exportada. Pensando numa situação hipotética, né, de modulação. Primeira questão da modulação, como que ela pode funcionar a partir de agora, modulação dessa decisão. A partir de agora, nós podemos pensar que pode haver na nota fiscal já uma discriminação se essa soja foi utilizada internamente ou para exportação, ou não seria possível? Bom, respondendo às duas perguntas. Com relação à modulação, o acórdão será publicado, pode ser que haja embargos de declaração de ambas as partes e a AGU, a Advocacia Geral da União, pode eventualmente pedir que os efeitos sejam modulados. O que significa efeitos modulados? O Supremo pode dizer que essa decisão vale somente das operações daqui para frente e não das anteriores. Seria uma maneira de modular os efeitos. Particularmente, eu acredito que isso não aconteça, porque já não aconteceu com o Fundo Rural. Ou seja, seria uma decisão, a meu ver, injusta. Ou seja, na medida em que eles declararam o Fundo Rural constitucional, não houve modulação de efeitos para que pudesse ser cobrado só dali da frente. Tanto que os produtores tiveram que aderir aos planos de prorrogação da dívida, inclusive com relação aos débitos anteriores. Então, a meu sentir, não seria correto que o Supremo agora modulasse o efeito para dizer que essa imunidade só seria daqui para frente, retirando o direito do produtor rural de compensar esses créditos que ele teria dos anos anteriores. Então, muito embora até que a União possa fazer o pedido de modulação, eu não acredito que o Supremo assim proceda. E com relação a essa documentação e essa informação na nota fiscal dessa finalidade para exportação, eu entendo que seria salutar que se constasse desde já na nota que essa operação se destina à exportação, mas é importante lembrar que a sistemática de comprovação da exportação demanda a apresentação de outros documentos, inclusive documentos de aduana, portuários, para mostrar que efetivamente o produto deixou o país.
Então, vale dizer, uma nota fiscal de produtor rural, a meu sentir, que conste a operação como destinada à exportação, não deve servir por si só, sem outros documentos complementares, como um elemento para fazer a demonstração dessa exportação. O caminho é longo. O caminho é longo. Tá certo. Gustavo Passarelli, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui